Apocalipse capítulo 12 e no versículo 7 é o que Deus vai falar conosco. Glória a Deus. E aqui está escrito assim, irmãos. No meu título está escrito: Batalha no céu. Batalha no céu. Satanás é lançado quando o Filho do Homem é arrebatado. Amém? Satanás é lançado quando o Filho do Homem é arrebatado. E diz assim: então houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam contra ele, mas não prevaleceram, de modo que não havia mais lugar para eles nos céus. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados na terra. Amém? Eu só vou ler somente até aqui, no versículo de número 9. E o Senhor, ele vai falar ao meu e ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos e amadas irmãs ouvintes da palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele está trazendo para nós acerca de um tema que ocorreu antes que o mundo ele existisse. Essa história que nós estamos lendo aqui é uma história que realmente, verdadeiramente aconteceu, ocorreu esta batalha lá no céu. Antes que o mundo se formasse, antes que o mundo existisse, o diabo, ele não era diabo. Satanás não era Satanás. Mas ele era um anjo. Ele era um anjo de luz que se chamava Lúcifer. Era um anjo de luz. Era um anjo que trabalhava o tempo inteiro diante da presença de Deus. Era um anjo, meus amados irmãos, que frequentemente ele estava diante do Deus vivo, ele estava diante do Deus Todo-Poderoso, aleluia, Senhor Jesus, servindo ao Senhor, vamos dizer, de dia, de tarde e de noite. Mas a Bíblia, ela nos afirma, amados irmãos, que ocorreu lá no céu uma inveja no coração daquele anjo. Aquele anjo que outrora era servo de Deus, aquele anjo que outrora fazia a vontade do Senhor, ele se corrompeu, ele corrompeu o teu coração e ele quis formar um trono acima do trono do Deus vivo. Ele quis porque quis formar o teu próprio exército de anjos, o teu próprio, vamos dizer, o teu próprio ministério. E acabou que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ou seja, Jeová, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, como ele não tolera o pecado, a Bíblia diz que o anjo Lúcifer ele foi expulso. Eu queria que vocês atentassem para isso. Lúcifer, que outrora era um anjo, servo de Deus, ele foi expulso do céu. Ele foi expulso do céu aqui para este mundo, aqui para esta terra. Só que o diabo, quando esta terra foi formada, quando Deus fez a terra, ele fez a terra, ele fez o mar, as águas, os rios. Deus ele fez as plantações, os animais, e até então chegou no ser humano. Deus ele resolveu criar um ser vivente que fosse a sua imagem e semelhança. Olha que interessante. Deus tomou a decisão de criar
um ser à tua imagem e semelhança. E o que é que Deus fez primeiro? A Bíblia nos relata que Deus ele fez um homem chamado Adão. Adão. E esse homem Deus fez à sua imagem e semelhança. Assim como você olha para mim aqui nesta live, é a mesma coisa de você estar vendo a Deus, porque Deus é homem, Deus, só que porém ele é espírito. Porém ele é espírito. Olha Jesus quando ele nasceu, Jesus quando ele veio, ele não veio com rabo, ele não veio com chifre. Ele não veio diferente das outras pessoas, ele não veio com asas para bater nas costas. Mas ele veio, ele nasceu da Virgem Maria, ele veio como um homem, ele veio para experimentar as dores deste mundo, as dores desta terra. Então, amados irmãos, a Bíblia nos afirma que o diabo, quando ele veio para esta geração, quando ele veio aqui para esta terra, ele percebeu que não tinha nada para ele fazer. Não tinha nada para ele fazer aqui neste mundo, a não ser se vingar. Eu queria que vocês atentassem para isso. O diabo, ele quis porque quis se vingar. Vingar de quê, pastor Eliseu? Porque ele foi expulso do céu aqui para esta terra. Então, quando ele notou que Deus havia feito Adão, e da costela de Adão Deus fez o quê? A tua disjuntora, a tua esposa, a Eva. O diabo então resolveu, a partir de então, entrar com recursos malignos e destruir a maior criação de Deus. Qual é a maior criação de Deus? Não é o animal, não é a onça pintada, não é o leão, não é o pássaro, não é um elefante, não é, aleluia Jesus, uma baleia que tem mais de não sei quantos e quantos metros de comprimento. Não, a maior criação de Deus se chama o homem. E eu queria que vocês colocassem um glória a Deus aqui nos comentários. A maior criação de Deus se chama o homem. E quando eu digo homem, eu estou falando homem e mulher. Então o diabo ele percebeu que Deus ele deu ao homem, amados irmãos, um poder de escolha. O diabo ele percebeu que Deus deu para o homem aqui na terra um poder de escolher. Eu e você temos poder de fazer escolha. Escolha é um poder. Eu, pastor Eliseu, posso tomar a decisão de fechar essa igreja aqui agora e ir para o mundo. Eu posso fechar essa igreja aqui agora e ir para a gandaia. Eu posso fechar essa igreja aqui agora, eu posso assaltar lá fora, ganhar dinheiro fácil. Eu posso roubar. Eu posso enganar, mentir, prostituir, dar volta nos outros, dever às pessoas, dever um monte de pessoas e não pagar. Eu posso fazer uma série de coisas. Ou seja, poder de escolha. Então, quando o diabo percebeu que Deus, ele deu ao homem o poder de escolha, louvado seja o nome do Senhor, o diabo então ele disse o seguinte: não, eu tenho que destruir o homem. Eu tenho que destruir esta geração. Eu tenho que destruir logo esse povo, antes que esse povo se multiplique. Antes que esse povo se multiplique e, sabe, o diabo ficou irado, o diabo ficou furioso. E cresça sobre esse mundo todo. Então aí, meus irmãos, a Bíblia nos relata que Satanás, ele enganou a Eva. A Eva viu ali uma árvore, no qual Deus havia dito para ela, mulher, e ele disse também para o Adão, homem, não é para vocês tocar. Não é para vocês nem mesmo tocar, nem tirar sequer um fruto desta árvore. Porque no dia em que dela comerdes, vocês morrerão. E aí, povo de Deus, a santa palavra do Senhor diz que a Eva,
ela foi enganada pela serpente, ela foi enganada pelo diabo. E o diabo chegou no ouvido dela e disse: olha, mulher, por que você não come daquele fruto ali? Por que você não come daquela árvore ali? E ela respondeu para o diabo, ou seja, para a serpente. Que o diabo é claro que ele não vai aparecer para você com chifre na cabeça. O diabo não vai aparecer para você com chifre na cabeça e rabo atrás. Não, ele vai vir de uma forma dócil, ele vai vir de uma forma que venha te enganar, que venha te seduzir. É só você dar uma olhada para o mundo como é que está, como é que as pessoas estão sendo induzidas e seduzidas por Satanás. Esta geração está induzida e enganada pelo mal. É só você olhar, dar uma olhadinha como é que está o mundo aí fora. E aí, amados irmãos, o Evangelho de Cristo diz que a Eva, então, ela tomou uma decisão. A serpente falou para ela: não, come, porque se você comer, você vai ficar sábia. Você vai ser uma mulher entendida. Então come, dê também desse fruto para o seu marido. E aí a Eva comeu do fruto. E ela também deu para o teu marido chamado Adão. Quando os dois comeram, foi como se fosse escama dos olhos de Adão e Eva. Caiu aquelas escamas e eles começaram a enxergar a realidade. Aqueles dois que outrora andavam nus, não tinha maldade, não tinha pecado dentro deles, começaram a se envergonhar um do outro. A Eva, quando olhava para o Adão, ela ficava com vergonha. O Adão, quando olhava para ela, sua mulher, ficava com vergonha. Então eles correram, pegaram folhas de figos, folhas, não sei, de palmeiras, e começaram a se tampar, começaram a dar um jeito de se cobrir, porque o pecado agora passou a dominar a vida de Adão e Eva, ou seja, passou a dominar este mundo. Então o diabo, ele descobriu, irmãos, uma forma, o diabo descobriu uma maneira de entrar nesse mundo. E como que é que o diabo ele entra? Como é que ele consegue trabalhar na vida das pessoas? Ele consegue trabalhar na vida das pessoas quando a pessoa dá para ele o quê? Uma brecha. Quem entendeu aí, escreve aí nos comentários o nome. Coloca aqui nos comentários, por favor, o nome brecha. Somente para quem está atento aí nessa live. Então o diabo, encontrando brecha na minha vida, na sua vida, ele entra, e quando ele entra, amados irmãos, ele entra para poder fazer o estrago. Ele entra para fazer o inferno. Ele entra para causar destruição, morte, dor, sofrimento. Ele entra para poder acabar com a tua vida por completo. E o diabo, ele é tão astuto, tão esperto, que ele vem aos pouquinhos. Ele vai entrando na vida do ser humano aos poucos. Olha esta geração como é que funciona. O diabo, ele começa com um vinhozinho, a pessoa, não, eu vou tomar uma cervejinha sem álcool, não tem problema nenhum, não tem álcool, uma cerveja zero. Daqui a pouco, o diabo já coloca no coração daquela pessoa, não, toma aí um pouquinho de vinho, não tem problema nenhum. Até Jesus tomava vinho, inventava, né? O diabo é esperto. Até Jesus tomava vinho, por que você não pode tomar? Aí a pessoa já vai, passa por um vinhozinho. Do vinhozinho, daqui a pouco o diabo já coloca na mente da pessoa, não, toma uma coisinha mais forte. Não tem problema não, é só dessa vez. Aí daqui a pouco a pessoa vai e compra uma cerveja gelada de verdade com álcool. Aí a pessoa bebe aquela cerveja. Quando pensa que não, o diabo já induz aquela pessoa a uma bebida mais forte. Daqui a pouco passa para o uísque. Do uísque passa para a pinga, da pinga para a cachaça, da cachaça para o cigarro, do cigarro para as drogas. Ou seja, aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho, ele vai entrando, até que quando você pensa que não, você está sem saída. Quando pensa que não, você está perdido. Perdido. Totalmente perdido. Então, irmãos,
Olha só, eu quero que vocês entrem aqui comigo em Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Então houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam contra ele. Mas não prevaleceram, de modo que não havia mais lugar para eles nos céus. Ou seja, o diabo, ele tentou destruir com o reinado de Deus, com o reinado do Senhor. Mas acabou que eles não tinham mais espaço ali. Eles não tinham mais com o que ficar ali. Não tem como injustos permanecer na congregação de justos. Não tem como pecadores subsistirem na congregação dos filhos e filhas do Senhor. Então foi isso que aconteceu com ele. Foi isso que aconteceu com o diabo. Aquele que outrora era um anjo, foi expulso do céu por rebeldia. Aquele que outrora era um anjo, foi expulso do céu porque corrompeu-se o teu coração. E você sabe qual é a vontade do maligno hoje? É que você se corrompa. É que você caia. É que você se desvie. Muitas das vezes você vai para a igreja. Você veste a sua melhor roupa, calça o seu melhor sapato, bota seu terno, sua gravata. Você, mulher, coloca seu melhor vestido, penteia o cabelo, vai para a casa do senhor arrumadinha, bonitinha, ajeitada. Mas, porém, aos pouquinhos, o diabo ele vai investindo de uma certa forma que você nem percebe, mas ele está na sua vida. Ele vai entrando aos pouquinhos de uma maneira que você não enxerga. Quando pensa que não, é aquele susto. Ele já fez o estrago acontecer. Então, amados, fiquem atentos. O Senhor Deus, Ele quer que a gente venha vigiar de dia, de tarde e de noite. Deus, Ele nos dá uma exortação aqui neste culto da vitória, porque vitória não vem por acaso. Esse culto de vitória, eu estou falando para vocês que vitória não vem por acaso. Vitória, louvado seja Deus, ela vem, é do Senhor. A Bíblia diz, batei, batei, e abri-se-vos-á. Procurai e vocês encontrarão. Não é assim que Jesus ensinou? Insista, bata, e a porta vos será aberta. Insista. E você sabe o que Tiago, se não me foge a memória, Tiago nos ensina na palavra? Resistem ao diabo e ele fugirá de vós outros. Então você precisa resistir, você precisa se esforçar, você precisa ser determinado em buscar o Senhor. Deus é que deve ser o teu alvo. O Senhor é que deve ser o teu alvo. A pergunta que não quer calar, o que você está procurando na casa de Deus? Para que você vai até a casa de Deus? O que você caça na casa de Deus? Ah, pastor, eu vou para ouvir a palavra, eu vou para ouvir Deus falar comigo, mas do que adianta a gente ir apenas ouvir, mas a gente não dá ouvidos, não colocar em prática o que Deus quer? O que Deus está falando conosco. Porque não adianta de nada o meu pai, eu pedir um conselho para o meu pai, eu posso chegar lá em casa agora, depois que eu sair do culto, e pedir um conselho para o meu pai. Pai, me dá um conselho. E o meu pai vem, senta comigo no sofá, na cadeira, não sei, me dá ali um conselho, e eu viro as costas para ele, vou embora, mas eu não obedeço aquele conselho. Eu faço a minha vontade. E aí? Do que adiantou eu pedir conselho para o meu pai? Então tem gente, amados irmãos, só para você entender, que está perdendo tempo indo para a igreja. Tem gente que está perdendo tempo indo para a casa do Senhor. Tem gente que vai apenas por ir. Vai apenas por ir. Ah, é a minha religião. Ah, a minha crença é essa. Ah, o meu Deus é esse. Sim, esse é o seu Deus. Mas e aí? Cadê a tua dedicação? Cadê o teu temor? Cadê a tua reverência? Cadê a
a sua reverência ao Deus Todo-Poderoso. Então o diabo, ele trabalha aos poucos. Ele age aos poucos. Aqui está escrito o seguinte, que o diabo não prevaleceu, olha, mas não prevaleceram de modo que não havia mais lugar para eles nos céus. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados na terra. Ou seja, o diabo não veio só. Aquele anjo não veio só. Veio ele juntamente com os seus seguidores. Porque ele conseguiu fazer a cabeça de outros anjos. A astúcia de Lúcifer, quando ele era um anjo de luz lá no céu, era tão grande que ele conseguiu fazer a cabeça de outros anjos para seguirem ele, acompanhar ele. E tem muitos, irmãos, tem muitas pessoas que estão sendo influenciadas pelo mal. Infelizmente estão sendo influenciadas por Satanás, estão sendo influenciadas pelo diabo. Influenciadas mesmo. Principalmente dentro das igrejas. Tem gente que está sendo influenciada dentro da igreja. Isso que é o pior. Porque muitas das vezes dentro da igreja, a pessoa sendo influenciada pelo mal ali dentro, ela pensa ainda que Deus está com ela. Ela pensa ainda que Deus ainda está se agradando dela. Então ela continua permanecendo na casa de Deus e ela permanece no pecado. Ela continua praticando o pecado, pensando que Deus está com ela. Só que na verdade Deus já está distante há muito tempo. Deus já saiu da vida dela há muito tempo. O Espírito de Deus se apartou há muito tempo. E o que isso vai gerar futuramente? Quando Jesus voltar, vai gerar o quê? Condenação e após condenação, inferno. Inferno. É para isso que o diabo trabalha de dia, de tarde e de noite. Para lançar a nossa alma no fogo do inferno. Ele descobriu, assim como eu falei para vocês no começo, ele descobriu como entrar na vida do ser humano. Ele descobriu como entrar na vida do homem. Através de quê? Poder de escolha. Nós, seres humanos, temos poder de escolha. E aí, o que Deus fez? Deus, ele tomou uma atitude. Deus, ele falou, eu não vou deixar Satanás, o diabo, eu não vou deixar ele enganar esta geração por completo. Porque se ele enganou Eva, depois, consequentemente, ele enganou o Adão. Depois, ele enganou tantas e tantas outras pessoas, como a gente vê na Bíblia. Ele pode muito bem sair enganando aí, milhares e milhares e lançar milhares e milhares no fogo do inferno. Então, o que Deus fez? Deus falou, não, eu vou enviar o meu filho. Eu vou enviar uma parte de mim nesse mundo, para poder pregar para este mundo, para poder mostrar para este mundo, para este povo, o caminho que eles têm que seguir, para que eles venham ser salvos, e para que eles não venham cair no laço do passarinheiro, ou seja, no laço do diabo. Aí o que Deus fez? Deus resolveu enviar o seu filho, Jesus. Deus resolveu enviar o seu filho amado, Jesus Cristo. Então, o que aconteceu? Deus escolheu a Maria, esposa de José, para que ela viesse engravidar do Espírito Santo. Deus criou ali uma situação, a Maria se engravidou do Espírito Santo. Jamais nenhum homem sequer tocou na Maria e ela engravidou. Engravidou do Espírito Santo. Ficou gestante. A barriga foi crescendo e Deus já havia revelado, Deus havia dito para Maria que quem estava sendo gerado dentro dela era o seu filho. E aí o que aconteceu? Passou-se o tempo, na época certa, no tempo certo, Jesus nasceu. E ele foi crescendo, foi se desenvolvendo em graça, em conhecimento, de uma tal maneira que as pessoas olhavam para ele e via que ele era diferente, era um menino diferente.
Era um jovem diferente, era uma criança diferente. E Jesus foi crescendo em graça e em conhecimento, diz a Bíblia. E quando se tornou adulto, o que é que ele fez? A palavra do Senhor diz que chegou a hora. Chegou a hora de fazer a missão de Deus. Chegou a hora de fazer a missão do meu Pai. Chegou a hora de fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, chegou a hora de pregar acerca do reino dos céus. E aí, diz a palavra de Deus que Jesus, ele começou a pregar: arrependei-vos. Arrependei-vos, pois é chegado o reino. Arrependei-vos porque, a ira do Senhor virá. O dia do Senhor virá. E aí Jesus resolveu escolher mais 12, colocou mais 12 para lhe ajudar nesta missão. Ele deu poder para esses 12. E mais à frente ele deu poder para todos aqueles que aceitassem a ele, que recebessem a ele como único Salvador. Jesus escolheu Pedro. Pedro estava ali pescando, Jesus foi lá e escolheu Pedro. Jesus escolheu João, André, seu irmão. Jesus escolheu Judas Iscariote. Jesus escolheu Lucas, o médico, o doutor. Jesus escolheu Marcos. Jesus escolheu Mateus e por aí vai. Jesus montou a sua equipe e mandou a sua equipe para pregar de 2 em 2. Ide. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. E aí foi se multiplicando. As pessoas foram ouvindo a voz do Senhor, as pessoas foram ouvindo a voz dos discípulos pregando acerca do reino dos céus, e o povo foi se convertendo, as pessoas foram se batizando, recebendo o Espírito Santo, até que nós chegamos lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que a igreja, depois que Jesus ali foi morto, ele tinha que morrer. Ele tinha que padecer na mão dos transgressores, dos pecadores. Depois que Jesus morreu, ele foi levado às alturas, ele foi ao Pai, depois ele voltou aqui, apareceu para os discípulos novamente. A palavra do Senhor diz que ele falou para os discípulos assim: olha, eis que chegou a hora, eu tenho que ir para o meu Pai. Mas eis que eu vos deixo aqui com vocês o meu Espírito. Ó que maravilha! Eu deixo aqui com vocês o meu Espírito Consolador. E aí o que é que acontece? Jesus ele foi tomado aos céus, mas ele deixou aqui o Espírito. E Jesus fez uma promessa: na hora certa, no momento certo, vocês serão batizados com o meu Espírito. Então permanecei aqui em Jerusalém, permanecei orando, buscando, até que do alto sejais revestidos de poder. E o que é que aconteceu? Quando chegou o momento certo, a hora certa, o Espírito Santo de Deus desceu e batizou a igreja, aleluia, Jesus, de uma vez só. Todos foram cheios, todos foram batizados. Todos receberam poder. Batismo com o Espírito Santo é poder de Deus. Batismo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o poder de Deus que desce sobre a tua igreja. E nós, igreja, nós temos esse poder. Jesus me deu esse poder. Jesus deu esse poder para você, eu creio. Você que está agora prestando atenção nessa palavra, você que está firme nesta palavra juntamente comigo, Jesus deu esse mesmo poder para você. Para que você venha fazer o mesmo, aquilo que ele começou, ele quer que você venha dar continuidade. Aquilo que ele começou aqui neste mundo, ele quer que você continue. O que é, pastor Eliseu, então, que eu tenho que fazer? Desfazer com as obras do diabo. Porque o diabo está trabalhando. Enquanto muitas das vezes você está aí na televisão, Satanás está trabalhando. Enquanto muitas das vezes você está aí na internet, o diabo está trabalhando. Enquanto muitas das vezes você está mexendo no celular, Facebook, Instagram, WhatsApp, canal de YouTube, o diabo está trabalhando. Ele está trabalhando e você está parado.
Ele está trabalhando, os demônios estão trabalhando e você está estagnado. Só que Jesus ele está chamando você para que você venha desfazer. Desfazer com as obras dele, desfazer com as obras do Satanás. Desfazer com as obras do maligno. Então é pregar o evangelho, expulsar demônio, curar os enfermos, levar o evangelho para esse mundo inteiro, se for preciso, na sua rua, na tua escola onde você vai, na faculdade onde você vai, no trabalho. Aonde se quer que tiver alguém ouvindo a voz de Deus, Deus ele quer que a gente pregue. Deus ele quer que a gente venha falar dele. Eu estou aqui só. A igreja está vazia. Mas por que, pastor Eliseu, que o senhor não foi embora? Por que o senhor não vai descansar? Por que o senhor não vai colocar as pernas para cima, vai relaxar um pouco? Não! O diabo não descansa, o diabo não relaxa. Os demônios, eles trabalham de dia, de tarde e de noite. Quando eu dobro o meu joelho aqui nesse altar, por mais que a igreja esteja vazia, Deus está trabalhando através da minha oração. Por mais que a igreja está vazia, se eu dobrar o joelho aqui e conversar com Deus, apresentar você que está assistindo aí agora, Deus ele age. A Bíblia diz que a oração de um justo, igreja, pode muito os seus efeitos. A oração de um justo. Todo aquele que é justo perante a face de Deus, Deus ouve a oração daquela pessoa e Deus ele envia a providência. Então você não pode parar de orar, você não pode parar de pregar, você não pode deixar o diabo te dominar. Continua, não pare. Porque o diabo não para, os demônios não param, tranca-rua não para, a pombagira não para, o homolum do cemitério não para, o espírito da morte não para. O Zé Pilintra, que domina as pessoas nos vícios, da cachaça, da droga, ele não para. Pastor Eliseu, por que você não foi embora? Por que você não vai embora para casa descansar? Aproveita, não tem ninguém na igreja. Vai descansar um pouco, vai colocar as pernas para cima. Não. Tem pessoas ouvindo esta palavra agora. Tem pessoas ouvindo esse evangelho agora. Você que está aí acompanhando essa live, esse vídeo agora, você está ouvindo a voz de Deus. Quem está ouvindo a voz de Deus aí? Quem está ouvindo a voz do Espírito Santo aí? Então imagina se eu tivesse ido embora. Se eu tivesse ido embora, você não estaria aqui ouvindo essa palavra agora. Se eu tivesse ido embora, você não estaria agora sendo encorajado por Deus nessa noite. Então Deus ele tem os seus escolhidos, os seus enviados. Da mesma forma que o diabo tem os seus demônios, os seus adeptos que trabalham para ele de dia e de noite, Deus ele tem os seus enviados. E eu posso dizer que eu sou um enviado, e eu creio que você que está aí do outro lado é um enviado do Senhor também. Deus ele envia você para as nações. Deus ele envia você para este mundo para pregar, irmãos. Tome uma atitude. Tome coragem. Mas pastor, eu não sei pregar. Pega folhetos nas mãos, distribua, sai na rua distribuindo folheto. Nem que você só dá a paz do Senhor, boa noite, Deus abençoe. Vai fazendo aos poucos. Vai chegar a hora que Deus vai te encher da presença. Vai chegar uma hora que Deus vai te encher da presença dele e você vai começar a pregar, você vai começar a anunciar as boas novas, o Espírito de Deus vai descer, já não será mais você quem vai falar. Quem vai falar através da tua boca se chama o Senhor Jesus. Eu também não sabia. Eu não era pregador, não falava de Jesus, não. Mas só basta eu ter vontade. Só basta eu tomar uma decisão. Quando eu tomei uma decisão, assim como eu falei para vocês, poder de escolha. É disso que o diabo tem medo. Se tem uma coisa que Satanás tem medo nesse mundo, é o poder de escolha. Se uma só pessoa
tomar a decisão de seguir Jesus de verdade, essa única pessoa, essa pessoa sozinha, ela tem o poder de desfazer com todas as obras do diabo. Uma pessoa só tem poder de desfazer com toda a obra do diabo. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Só vocês que estão aí sentindo a presença de Deus, diga glória a Jesus. Uma pessoa só tem poder de desfazer com todas as obras do diabo. É como se fosse um fogo. Uma chaminha de nada, um foguinho de nada, uma brasinha de nada. Se você joga uma brasinha no meio de um matagal seco, aquela brasinha pequenininha, ela forma um incêndio que perde de vista. O que o senhor quer falar com isso, pastor Eliseu? Eu quero dizer que Deus quer usar você como tocha. Deus quer usar você como brasa viva. Ramandagashébia. Ramandagassuriandarabadagai. Ele quer encher você. Ele quer brilhar em você. Ele quer que as pessoas olhem para você e vejam que você é diferenciado. Ele quer que as pessoas olhem para você e vejam que você é diferente. Você não é como os demais. Hoje em dia, você sabe o que é o mal? Você sabe qual é o mal da religião? O mal da religião é que uma religião quer imitar a outra. Uma igreja quer imitar a outra. Tem igreja que, se o pastor ele fala puxado, as ovelhas também começam já a falar puxado. Daqui a pouco, outra igreja vê o modo da fala, né? Por exemplo, tem igreja que quando vai falar em nome de Jesus, eles mudam o linguajar e eles falam em o nome do Senhor Jesus. Tem uma igreja aí, aqui nesse Brasil, que eles não falam em nome de Jesus, eles falam em o nome do Senhor Jesus, eu te expulso, Satanás. Aí o que acontece? As igrejas vão copiando. Copia o modo de falar, copia as atitudes. Aí vê uma igreja fazendo ali uma campanha com sal grosso, eu vou fazer na minha igreja também. Vê um pastor pregando ali, fazendo a campanha do guarda-chuva, aí fala, não, vou fazer na minha igreja também, vou mandar os irmãos trazer guarda-chuva para consagrar. Aí um puxa o outro, um quer imitar o outro. Esse é o mal da religião. Um quer imitar o outro. Agora, interessante que a palavra de Deus diz bem assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você sabe quem foi que falou isso? O apóstolo Paulo. Sede meus imitadores, assim como eu o sou de Cristo. Eu quero que vocês abram aí a Bíblia de vocês. Quem está em casa aí? Quem pode pegar a Bíblia aí, por gentileza? Abra aí as vossas Bíblias. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu quero que vocês entrem comigo aí, ó, na palavra do Senhor. Livro de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11. Amém? 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Olha o que Deus vai falar comigo e com você. Já estou encerrando a mensagem, irmãos. Já estou encerrando a mensagem, tá bom? 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Glória a Deus. E no versículo de número 1. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Olha o que Paulo disse. Preste bastante atenção. Aqui no capítulo 11, versículo 1 em diante. Ele diz assim. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu vos louvo, irmãos, porque em tudo
vos lembrais de mim e guardais as tradições assim como eu vos transmiti. Então Paulo está dizendo que a igreja de Corinto estava guardando tradições que ele ensinou, que ele transmitiu. É muito perigoso quando um falso profeta assume um altar. Vocês não sabem o perigo que é quando um falso profeta está em cima do altar, dando uma de pastor, só que na verdade ele é enganador, ele é mentiroso. Se tiver 1 milhão de pessoas na igreja desse falso profeta, essa 1 milhão de pessoas é enganada por ele. Se tiver 10.000 pessoas na igreja desse falso profeta, essas 10.000 pessoas são enganadas por ele. Por quê? As pessoas, elas ouvem, e elas guardam no coração e depois elas colocam em prática. É assim que acontece. Elas ouvem, elas guardam e elas colocam em prática. Elas se sentem submetidas a fazer aquilo que o falso profeta está dando a ordem. Se o falso profeta, ele pega ali o envelope e fala, ó, traz aqui para a igreja 10.000. Traz aqui para a igreja 1.000 e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses. Aí a pessoa já fica feliz da vida. Não, vou levar. A pessoa vende até latinha na rua e ela vai lá e leva os 10.000 dentro do envelope. E ela coloca até nos pés ali do profeta, pensando, né, que vai verdadeiramente acontecer algo, vai acontecer um milagre, só que na verdade ela está sendo enganada. Então o que eu estou tentando explicar para vocês é que o maligno, ele sabe como é que arma as tuas ciladas, ele sabe como trabalhar. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores. Mas como eu sou de Cristo, ele não está dizendo, olha, imite a mim, eu que sou homem. Não. Ele está dizendo, imite o Deus que eu sirvo. Imite a mim, assim como eu estou imitando ao Senhor. Paulo era homem de oração. Então é coisa que eu e você temos que ser. Paulo era homem que temia verdadeiramente a Deus. Então é uma coisa que eu e você também temos que ter. O apóstolo Paulo era um homem, aleluia Jesus, que ele lutava, pelejava pelo evangelho de Cristo. É uma coisa que eu e você também temos que ter. Temos que batalhar pelo evangelho. Temos que batalhar pela verdade, pelejar pela verdade, preservar a doutrina do Senhor. Paulo foi apedrejado. Paulo, ele viajou com fome. Ele passou nudez, ele sofreu naufrágio, ele apanhou. Foi dado até como morto, diz a Bíblia. Mas ele nunca deixou de pregar o evangelho de Cristo. E tem pessoas aí que por causa de uma dor de barriga, eu não vou para a igreja. Por causa de uma dor na ponta da unha do pé, hoje eu não vou. Hoje não dá para mim. Não tem como. Inventa 1 milhão de desculpas, mas não vem. Eu quero que vocês dêem uma olhada nisso aqui, ó. Eu quero que vocês dêem uma olhada. Eu vou virar a câmera. Aqui, ó. Olha só. Vocês estão vendo isso aqui? Cadeiras vazias. Cadeiras vazias. Olha para cá, ó. Cadeiras vazias. As pessoas passam na rua. Muitas das vezes cumprimenta, dá uma boa noite. Muitas das vezes dá uma olhadinha assim, oi, tudo bem? E eu falo, tudo bem. Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Mas, porém, não querem ouvir a voz do Senhor. Não querem se submeter a Deus. Não querem obedecer à voz do Senhor. Não querem se submeter à vontade de Deus. Por quê? Porque um dia o diabo descobriu que a fraqueza do ser humano e também a força do ser humano é o poder de escolha. O poder de escolha
eu posso chamar de fraqueza e posso chamar de força. Por que fraqueza? Porque o ser humano pode escolher o lado errado. E por que força? Porque a pessoa pode escolher Jesus como seu Salvador. E quem segue a Jesus está com tudo. Agora quem serve ao diabo, infelizmente, está perdido. Amém? Então, meus irmãos, Deus abençoe por todos terem acompanhado esse vídeo, por todos terem acompanhado essa live. Em nome do Senhor Jesus, eu vou fazer a oração da fé aqui nessa noite de segunda-feira. E quarta-feira nós estaremos aqui novamente, pregando a palavra do Senhor e orando em favor da vida dos irmãos em nome de Jesus. Se tiver uma pessoa aqui, eu prego. Mas se não tiver ninguém, da mesma forma eu vou estar aqui pregando a palavra. Quem vai estar comigo quarta-feira aqui na live de novo? Quem vai estar comigo? Pastor Eliseu, eu vou preencher essa cadeira aí. Eu não estou aí, mas eu vou acompanhar daqui da minha casa. Quem vai estar comigo quarta-feira que vem? Aqui, aprendendo com o Senhor. Quem vai estar comigo? Coloca aqui nos comentários. Amém? Então vamos fazer a oração nesta noite para a gente poder receber a bênção do Senhor. Amém? Eu vou colocar aqui um fundo, em nome do Senhor Jesus, e nós vamos conversar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você que está em casa, você vai desocupar aí as suas mãos e você vai colocar as suas mãos no teu coração. Se você de repente tem uma enfermidade, pastor Eliseu, eu não estou me sentindo bem, pastor Eliseu, eu não estou bem de saúde, pastor Eliseu, eu estou me sentindo fraco, eu estou sem força de buscar a Deus, eu não tenho essa força que o Senhor tem, essa determinação que o Senhor tem, pastor Eliseu, eu preciso de oração. Então fica de pé aí na tua casa, se levante, fica de pé aí na tua casa, coloca a mão no teu coração. Você que está assistindo aí pela TV, pelo celular, pega o celular, aproxima aí do teu ouvido. Ou você que está pela televisão, aumenta aí o volume com o seu aparelho, com o seu controle, e nós vamos falar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Querido Deus, poderoso e maravilhoso Pai Celestial, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro por esta pessoa que está fraca, desanimada, sem força de buscar ao Senhor. Esta pessoa, meu Pai, que nesta noite encontrou esta live, de repente essa pessoa estava passando aí os vídeos e caiu aqui neste vídeo. E agora esta pessoa não conseguiu sair mais, porque o teu Espírito Santo segurou ela aqui nesta transmissão ao vivo agora. Oh, Ramante Urianda Aramadagachébia, meu Deus maravilhoso e poderoso Pai Celestial, conceda força, graça, a cura, o milagre, a providência, Senhor, na vida deste irmão agora, na vida desta irmã agora, meu Pai. Meu Deus, vai queimando agora todo espírito de enfermidade, demônios, Senhor, meu Deus, do câncer, da diabetes, demônios, Senhor, meu Deus, que quer segurar esta pessoa na depressão, demônios, Senhor, meu Deus, que vem para matar, roubar, destruir esta vida. Saia daí agora, espírito imundo. Saia daí agora, espírito enganador, espírito maligno, que tem rodeado a vida desse irmão, a vida desta irmã. Eu te mando embora agora, espírito, para as profundezas do abismo, pelo poder do sangue que há de Jesus Cristo na minha vida. Saia daí, espírito imundo, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu estendo as minhas mãos aqui nesta noite para a vida desta pessoa que está assistindo agora esse culto, pela televisão, pelo computador, pelo celular. Que o Senhor venha curar esta pessoa, que venha sair agora a dor das costas, dos braços, das pernas, da cabeça, da coluna, todo o mal que o diabo tem colocado no corpo desta pessoa. Eu mando embora agora em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor, ó Pai, me deu. Que todo espírito que está na vida desta pessoa saia em nome de Jesus. Saia para nunca mais voltar na vida desta pessoa. Demônio da depressão, demônio da morte, demônio que está alojado no corpo,
demônio que está alojado em forma aí de uma úlcera, demônio que está alojado aí em forma de um caroço, de um nódulo, desaparece agora do corpo desse irmão. Desaparece agora do corpo desta irmã, porque o Senhor Jesus veio para desfazer com as tuas obras, Satanás. O Senhor Jesus veio para desfazer com os teus malefícios. Então eu te expulso agora da vida desta pessoa. Pelo poder do nome de Jesus, toda inveja, todo feitiço, toda macumba, toda feitiçaria contra esta vida não irá prevalecer nesta noite, porque em nome de Jesus eu te expulso agora. Saia para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, se você crê, respira fundo e diga: eu creio, pastor. Diga: eu creio no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo.